Hum. Vamos olhar para nossa própria mão por um segundo. Certo. A gente fecha os dedos, depois abre os dedos. O que acabou de acontecer aí? Bom, se perguntarmos para a ciência, a resposta é um processo biológico bem claro, né? Exato. Um cientista vai dizer que um impulso elétrico disparou lá no cérebro, Aham, viajou pelo sistema nervoso, ativou os músculos. isso. E os músculos puxaram os tendões. É uma explicação mecânica fantástica. Mas e antes disso? Esse é o grande mistério. O que disparou esse primeiro sinal? Pois é. Onde está o fantasma dentro da máquina, sabe? O que é essa força invisível, essa intenção imaterial, que de alguma forma consegue empurrar e dar ordens à engrenagem física do nosso corpo? Nossa, e essa é a pergunta que assombra a filosofia e a ciência desde que a humanidade começou a pensar sobre si mesma. Com certeza. É a busca por entender o ponto exato onde a vontade material encosta na biologia densa. E é por isso que o nosso mergulho nos documentos de hoje é tão ambicioso. Eu tô super animada para essa análise. Eu também. Estou bem focado aqui porque o material é denso. Nós vamos analisar um material de estudo fascinante. É um documento chamado CBT01, passe #caminhos01.pdf. Um título bem técnico, né? Sim, bem técnico, mas ele destila conceitos diretos e, muito precisos de uma obra clássica fundadora, que é o Livro dos Espíritos. Uhum. A missão dessa nossa análise profunda hoje é mapear literalmente a estrutura apresentada ali, que leva o nome de Caminhos da Criação. E nós não vamos olhar para isso apenas como um diagrama rabiscado num papel, certo? De jeito nenhum. Vamos olhar como um mapa de engenharia da realidade. Perfeito. Queremos entender a linha hierárquica que vai da origem absoluta até a matéria bruta, depois a linha que vai até a consciência. E por fim, resolver aquele quebra-cabeça inicial. Como o espírito e a matéria conseguem de fato se comunicar. Exatamente. Porque é um mapa que tenta desvendar justamente essa fronteira nebulosa que mencionamos no início com o exemplo da mão. Sim, porque para explicar como um pensamento move uma mão de carne e osso, o material propõe que a gente precisa voltar muito, mas muito antes do corpo humano sequer existir. Tem que dar vários passos para trás. Exato. Precisamos recuar até a fundação absoluta de tudo. Então vamos desvendar isso. Se a gente vai falar de hierarquia, não podemos começar pelo meio do caminho, né? Não faz sentido começar do meio. Precisamos olhar para a fonte, a estaca zero do universo. O documento cita a questão 01 de O Livro dos Espíritos e define essa fonte primária, que o texto chama de Deus, com uma objetividade, quase cirúrgica. E qual é a definição exata lá? A definição é, e eu cito, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é fascinante aqui é o rigor lógico dessa premissa, sabe? Como assim? É que, ao estabelecer o topo absoluto como inteligência suprema, afasta-se imediatamente qualquer hipótese de que o universo seja só um subproduto de um acidente cósmico. Tipo uma explosão cega que, por acaso, gerou sistemas incrivelmente complexos depois de bilhões de anos? Exato. A fundação de tudo é, por definição, inteligente. Não é um caos que virou ordem do nada. Entendi. Mas eu quero focar na segunda parte dessa frase, a parte que diz causa primária. É um termo bem forte. Muito forte. Porque nós usamos muito aquelas analogias de construção para explicar a criação para quem nos escuta, né? A gente diz que é como um arquiteto mestre ou o programador original. Sim, são metáforas comuns. Mas pensando bem, um arquiteto mestre ainda precisa de tijolos que já existem no mundo para construir um prédio. Uhum. Ele não tira o tijolo do nada. Exatamente. E um programador precisa de um computador que já foi fabricado para digitar o tal do código-fonte original. A ideia de causa primária vai muito além disso, não vai? Vai infinitamente além. E é crucial fazer essa distinção agora. Se dizemos causa primária, estamos afirmando que não existe absolutamente nada antes. Nada mesmo. Nada. Não há tijolos pré-existentes. Não há uma tela em branco onde o universo foi pintado, porque até mesmo a tela e até o conceito de espaço precisariam ter sido causados por algo. Caramba! Isso significa que tudo, desde a força da gravidade que segura as galáxias até, sei lá, o conceito abstrato da matemática, tudo isso deriva diretamente e estritamente desse ponto singular. Sim, tudo desce dessa única linha hierárquica. Nada escapa. Então, assumindo que existe apenas essa causa primária singular,
indivisível e absoluta, nós batemos de frente com um problema mecânico colossal aqui. O problema da dualidade. Isso. Se a fonte é uma só, de onde vem a diversidade gigantesca, a dualidade massiva do nosso universo? É a grande pergunta. Como a gente sai de uma inteligência suprema única e chega simultaneamente a um pedaço de chumbo inerte e a uma mente capaz de compor uma sinfonia de Beethoven? É um salto muito grande. Como uma única nota gera instrumentos tão diferentes? A resposta do documento para essa pergunta é o que podemos chamar de a grande bifurcação da realidade. Ah, uma bifurcação? Isso. Logo abaixo da causa primária, a estrutura estabelece que a criação não desce como uma única massa homogênea. Ela se divide do que o texto chama de dois princípios constitutivos do universo. Certo. E o documento nomeia esses dois ramos claramente. De um lado, temos o princípio material, que também é chamado de fluido universal, e do outro lado, o princípio espiritual, que é classificado como o elemento inteligente do universo. Exatamente. E o texto diz explicitamente que esses são dois princípios independentes. E aqui, eu preciso fazer o papel do cético. Vá em frente. Se a origem de tudo quer criar um universo coeso e interligado, por que dividi-lo em dois princípios independentes? Isso não cria uma realidade meio fraturada, rachada ao meio? É uma ótima provocação. Porque por que não fazer tudo de uma única substância mágica que possa ser tanto matéria quanto espírito, dependendo só de como a gente olha para ela? Se conectarmos isso com um panorama maior, isso levanta uma questão importantíssima sobre o que significa independente neste contexto. Certo. A independência aqui não significa isolamento, sabe? Não é que eles não se falam. Significa uma diferença absoluta de natureza fundamental. Como assim, natureza fundamental? Pense assim. Se tudo fosse feito de uma única substância maleável, teríamos um problema lógico. Se a matéria pudesse simplesmente evoluir para se tornar espírito apenas por ficar mais complexa, então a consciência seria apenas um subproduto acidental de átomos bem organizados. Ah, entendi. E, por outro lado, se o espírito fosse feito de matéria sutil, nós poderíamos pesá-lo em uma balança, né? Ou dissecá-lo com um bisturi. Exatamente. A independência garante que a matéria jamais gerará inteligência pura por conta própria, por mais refinada que seja. E o espírito jamais será feito de elementos que sofrem decomposição química. Eles são ontologicamente distintos. São duas engrenagens complementares. Um fornece o palco, o cenário e as ferramentas. O outro fornece o ator, o roteiro e a intenção. Nossa, gostei muito dessa analogia do teatro. É bem por aí. Um universo apenas de matéria seria um teatro vazio, sem ninguém para observar ou agir. E um universo apenas de espírito seria um ator sem chão para pisar ou voz para ecoar. Então, a independência de naturezas é o que permite a relação mecânica entre eles. Formam uma única realidade, mas com funções separadas. Perfeito. É o que faz a maquinaria cósmica funcionar. É uma simetria muito provocativa. Para entender como esse teatro funciona na prática, vamos acompanhar o desenvolvimento dessas linhas uma a uma. Vamos lá. Vamos rastrear primeiro a linha da matéria. Nós partimos daquele princípio material, o tal fluido universal primitivo. O lado esquerdo do diagrama. Isso. Mas, nós não esbarramos em fluidos universais invisíveis quando andamos pela rua, né? Nós esbarramos em portas de madeira e paredes de concreto. Com certeza, o mundo é denso. Como a matéria sai dessa base teórica e vira algo palpável? O documento aponta uma transformação estrutural aí. Sim, ele descreve a primeira grande derivação desse princípio material. A base se transforma no que o texto chama de fluido cósmico. E aqui é que fica realmente interessante. As descrições em torno desse fluido cósmico no material são vitais. São a chave para entender o espaço. O documento diz que esse fluido enche todos os vazios. Ele atua como o meio sutil em que o universo se equilibra. E a função mais chocante para a nossa visão tradicional de física é esse fluido cósmico que faz com que a matéria adquira as qualidades que a gravidade lhe dá. Olha, se conectarmos isso com o que sabemos hoje,
Vemos uma desconstrução da forma como concebemos o espaço sideral e a própria gravidade. Totalmente. Porque a gente tende a pensar no espaço como um grande vazio escuro, né? Um vácuo onde rochas espaciais flutuam do nada. Mas o texto destrói essa ideia, e isso fica muito claro quando o documento traz a nota sobre derivação contido, fazendo menção à questão 30 de O Livro dos Espíritos. Eu queria muito entrar nessa questão do contido. O que significa, na prática, dizer que tudo está contido nesse fluido? Significa que o vácuo absoluto, aquele nada absoluto, simplesmente não existe. O fluido cósmico não é apenas uma poeira espalhada aqui e ali. Ele é mais estrutural. Ele é a própria matriz estrutural do espaço. Tudo que existe no universo físico está mergulhado dentro desse oceano invisível e hiperdenso de energia conectiva. Caramba! Quando um planeta orbita uma estrela, ele não está flutuando no nada. Ele está interagindo com as correntes de equilíbrio desse meio sutil. Entendi. Sem esse fluido cósmico preenchendo os tais vazios, a matéria densa perderia a sua estabilidade. Ela não teria as qualidades da gravidade. Ela basicamente se desintegraria. Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso. É como se o fluido cósmico fosse a água invisível de um aquário gigantesco, e a matéria densa que nós conhecemos fosse apenas blocos de gelo sólido flutuando dentro dessa água. Excelente imagem. O gelo só mantém a sua estrutura, só reage à pressão e tem peso porque está totalmente imerso, contido no meio aquático ao seu redor. Exatamente. A diferença entre a água invisível, como meio, e o bloco de gelo sólido, como matéria. E isso nos leva ao fim dessa linha material no diagrama do documento, que o texto chama diretamente de matéria e coloca entre parênteses a palavra passiva. A argila final do universo. Mas espera aí, matéria passiva. Eu preciso contestar esse termo. Nós vivemos na era da mecânica quântica, da química super avançada. Sei onde você quer chegar. É que se olharmos para a matéria em um nível microscópico, não há nada de passivo, né? Tudo se move. Sim, os elétrons estão em frenesi ao redor dos núcleos, as moléculas estão colidindo e reagindo com uma violência constante, o nosso Sol é uma fornalha de fissão nuclear implacável. Chamar o universo físico de passivo não contradiz essa natureza vibrante da realidade? É um excelente contraponto, de verdade. Mas precisamos separar o conceito de movimento do conceito de agência. Agência. Isso. O documento qualifica a matéria como rigorosamente passiva, não no sentido de estar parada e estática, mas no sentido de que ela não possui intenção, vontade ou capacidade de iniciar uma ação original. Ah, então a passividade tem a ver com o propósito, não com a velocidade ou movimento. Exato. Uma avalanche descendo uma montanha a 200 km por hora é puro movimento violento, certo? Com certeza, destrói tudo pela frente. Mas é um processo inteiramente passivo. A neve não decidiu rolar, ela não acordou e pensou em descer. Ela foi coagida pela gravidade, que atua através daquele meio sutil, o fluido cósmico. Faz todo sentido. O átomo vibrando também não escolhe vibrar, né? Não, ele reage a forças térmicas externas. A matéria não tem planos, ela não cria hipóteses. Ela é, em sua essência, puramente reativa e inerte no que diz respeito à inteligência. Ela apenas obedece cegamente às leis da física e às pressões do ambiente em que ela está. Rigorosamente passiva. O que nos coloca diante de um abismo lógico gigantesco agora. Por quê? Porque se a base de toda a matéria visível e tangível do universo é estritamente, rigorosamente passiva, se os átomos e moléculas não têm nenhuma capacidade de vontade própria ou de inovação, como chegamos às pontes suspensas, aos computadores, aos telescópios, ou a conversas filosóficas como esta que estamos tendo? Uma ótima pergunta. A matéria passiva nunca se organizaria, sozinha, para compor um poema ou pintar um quadro. A engrenagem material, por si só, parece um beco sem saída em termos de propósito. E essa percepção de limite que obriga a nossa análise a retornar àquela grande bifurcação originada na inteligência suprema? Precisamos olhar para outra linha. Exatamente. Explorar o segundo grande ramo do diagrama, que é a linha do espírito. O outro lado da moeda. O princípio espiritual desce diretamente da causa primária, totalmente separado da matéria, como a gente falou. O documento define o princípio espiritual com um foco absoluto. Ele é o elemento inteligente do universo. Essa é a definição cravada lá.
Diferente do fluido cósmico que preenche vazios e confere gravidade à matéria, o princípio espiritual é puramente a fonte da vontade, do pensamento, da agência. É o detentor exclusivo da faísca de iniciativa. A única coisa que realmente toma decisões. Toda e qualquer ação intencional que escapa da mera reação física cega se origina nesta linha hierárquica. Mas, aqui nós chegamos ao clímax da nossa investigação, ao verdadeiro enigma que propusemos lá no início com a metáfora da mão se movendo. É a hora de juntar as peças. Se nós temos, de um lado, a matéria passiva, que tem massa, forma física, obedece à gravidade, mas não tem vontade nenhuma, Certo. e do outro lado temos o princípio espiritual, que tem vontade, intenção e inteligência absoluta, mas não tem massa, não tem átomos, não sofre ação da gravidade e não tem meios físicos de agarrar nada. Não tem mãos. Como, então, o que tudo isso significa? Como essas duas pontas diametralmente opostas conversam? Como uma intenção imaterial obriga uma célula muscular material a se contrair? É o problema milenar do fantasma na máquina. E a resposta oferecida na estrutura dos caminhos da criação é brilhante. Conta pra gente. A comunicação direta entre espírito puro e matéria bruta é impossível, devido àquelas naturezas independentes que discutimos. A matéria não ouve o espírito e o espírito não toca a matéria. Ah, então precisa de um tradutor. Para que haja interação, é necessário uma ponte transacional. E essa ponte já foi apresentada na linha estrutural da matéria no documento. O fluido cósmico. É ele. Precisamente. O texto descreve o fluido cósmico como o meio sutil em que o universo se equilibra. E esse equilíbrio não é só manter planeta no lugar, né? Não. Esse equilíbrio não é apenas a manutenção da órbita dos planetas. É o equilíbrio relacional. É a interface de comunicação. É o palco onde a inteligência pode finalmente moldar a matéria. Nossa, vamos tentar ilustrar a mecânica dessa interface. Como isso funciona na prática? Se fôssemos usar uma analogia, é como o som viajando pelo ar. Como assim? Tipo, o ar atua como um fluido cósmico, permitindo que a minha voz alcance o seu ouvido. É uma tentativa boa, mas essa é uma armadilha comum. Por quê? O problema dessa analogia é que tanto a corda vocal que gera o som, quanto o ar que o transporta, ainda são elementos puramente físicos e materiais. Ah, é verdade, tudo ali é matéria. O que nós estamos tentando entender é como o imaterial afeta o material. É um salto muito, muito maior. Entendi. Então, olha, talvez devêssemos pensar nisso mais como a relação entre software e hardware. O que acha disso? Gosto dessa linha, vamos ver. Pensemos no princípio espiritual, a vontade pura, como código abstrato de um programa de computador. Certo, o software. O código em si não tem peso, não tem engrenagens físicas, é pura lógica e intenção escrita, certo? Certo, ele não empurra nada fisicamente. Mas o objetivo desse código é fazer um enorme braço robótico de metal puro, numa fábrica, se mover e soldar a porta de um carro. O hardware pisado. Código imaterial não pode empurrar o braço de aço diretamente. Ele precisa de um sistema elétrico, tipo um compilador de energia que traduza essa lógica abstrata em pulsos magnéticos que finalmente movem as engrenagens pesadas. Essa é uma metáfora extraordinária. O fluido cósmico atua exatamente como esse compilador de energia universal. Sério? Sim. Sendo a primeira derivação do princípio material, ele é suficientemente sutil para ser moldado, direcionado e impresso pela vontade imaterial do elemento inteligente. Ele capta o código? Exato. Mas, ao mesmo tempo, ele é o meio que dá as propriedades de estabilidade e gravidade à matéria densa. Ele é o elo perdido. Caramba! O espírito, através do seu pensamento, altera ou manipula as vibrações do fluido cósmico sutil e o fluido cósmico, por sua vez, atua como a força motriz que engaja e move a engrenagem da matéria passiva e celular. Nossa, então a vontade material puxa as cordas do meio sutil
e o meio sutil faz a matéria pesada dançar. É exatamente assim que o sistema se equilibra. Essa estrutura responde à nossa pergunta inicial de uma maneira espantosa, né? Totalmente. Quando decidimos abrir e fechar a nossa mão, a ciência mede a corrente elétrica e o movimento muscular, o que é fascinante, lógico. Mas ela está medindo apenas as engrenagens físicas e o compilador reagindo. O cientista está olhando para o final da cadeia. O gatilho original foi o princípio espiritual usando a imersão total que temos nesse fluido para coagir a matéria inerte do corpo a obedecer. E tudo isso só é possível porque não vivemos em universos fragmentados. O conceito que discutimos sobre a questão 30, o tal do derivação contido, ganha seu verdadeiro peso aqui. Como tudo está contido no fluido, não tem desconexão. Isso, como o espaço sideral e os nossos próprios ambientes, não estão vazios, mas completamente submersos nesse fluido sutil conectivo, o espírito nunca está verdadeiramente desconectado da matéria onde ele atua. Tudo ocorre dentro deste gigantesco oceano de interface. Essa análise profunda nos permite organizar um mapa mental completo do que estudamos nesses diagramas teóricos. Nós saímos do caos para enxergar um sistema lógico implacável. É uma recapitulação rápida e elegante que podemos fazer agora. Vamos lá. No topo absoluto da estrutura está Deus, a inteligência suprema e causa primária, de onde todas as regras e energias se originam sem nenhum predecessor. A partir dessa fonte, a criação sofre a sua bifurcação fundamental em duas linhas de montagem distintas e de naturezas independentes, garantindo que o ator e o palco não se confundam jamais. Na linha do palco, desce o princípio material que se refina no fluido cósmico que é o nosso oceano de interface e equilíbrio e finalmente se condensa na matéria passiva, que é estritamente reativa e desprovida de vontade. Já na linha do ator, desce o princípio espiritual, o elemento inteligente dotado de pura agência e pensamento. E o ato de comunicação, o grande milagre da vida agindo sobre o mundo físico, ocorre através da ponte magistral do fluido cósmico. Que maravilha! É o espaço onde a inteligência imaterial encontra atração para mover a matéria. É uma síntese monumental da arquitetura cósmica condensada num documento que é extremamente enxuto. Sim, em poucas linhas ele explica o universo. Não é apenas uma teoria sobre a origem astronômica das coisas. É muito mais que isso. É uma explicação profunda sobre o funcionamento da vontade, da ação e da própria existência no instante presente. E isso nos conduz a um pensamento provocativo final, sabe? Uma implicação quase avassaladora para nossa mente carregar após esse mergulho teórico. Qual seria? Se nós aceitarmos o rigor deste documento, temos que olhar para nós mesmos com lentes totalmente novas a partir de agora. Nossos cérebros, nosso sangue, nossas cordas vocais, as nossas próprias mãos, tudo isso, na sua constituição primária, é classificado como matéria rigorosamente passiva. Matéria que não decide nada. O nosso corpo não pensa, não cria, não tem agência inerente. Ele é apenas argila biológica reativa. E qual é a consequência prática disso para a nossa experiência diária? Muda inteiramente a nossa percepção sobre esforço e responsabilidade. Porque se a matéria não tem vontade, isso significa que absolutamente tudo que fazemos, cada movimento, sabe? Sim. Cada palavra que escolhemos dizer para confortar alguém, cada decisão de focar numa tarefa difícil no trabalho, cada manifestação de criatividade ou até mesmo de crueldade humana... É tudo uma ação de vontade sobre a inércia. É, na verdade, o espírito impalpável guerreando intensamente contra essa inércia absoluta. É o elemento inteligente usando um meio sutil para forçar e comandar uma marionete pesada de carne e osso a deixar uma marca na realidade física. É uma visão que confere um peso imenso à experiência da consciência humana. Muito peso. Não somos meros observadores passivos empurrados pela química cerebral, como o materialismo rígido sugere. Nós somos a única força de intenção real, operando sobre um mundo que, sem nós, apenas decairia de forma inerte. Fica aí o desafio intelectual para a audiência continuar explorando essas ideias por conta própria. A gente quer agradecer imensamente a companhia de quem embarcou nessa investigação minuciosa de hoje. Continuem buscando as conexões invisíveis no dia a dia, desafiem a certeza sobre do que o mundo é feito e, acima de tudo, nunca percam a curiosidade. Um abraço e até a próxima!